Tu aqui hoje para falar de filme que, sinceramente, não recebe nem metade do amor que merece. E olha que eu já, tô nessa de analisar animação faz tempo considerável, já falei de muita coisa aqui no canal, mas megamente, esse aqui é caso especial. É daqueles filmes que você assiste quando criança, da risada dos trejeitos, do personagenzo azul como aquela, cabeça monumental, e vai embora da sala, de cinema sem entender direito o que acabou de acontecer. Aí uns anos depois, você revisita, talvez numa tarde de sábado sem correr nada pesado, e fica de queixo caído, tipo como eu não ouvi isso antes. Como esse filme passou despercebido por tanto tempo, 2010 foi ano peculiar para o cinema de animação, e DreamWorks estava num momento muito interessante da sua trajetória. Shrek já era legado estabelecido com 4 filmes nas costas. Como Treinar o Seu Dragão tinha acabado de explodir no começo do ano, mudando completamente a expectativa do público sobre o que a DreamWorks era capaz de fazer do ponto de vista emocional. E então, em novembro de 2010, chegou Megamente nas telas. O timing era, para ser honesto, complicado. 4 meses antes, Illumination tinha lançado meu malvado favorito, que também girava em torno de vilão como figura central. A imprensa foi imediata em colocar os 2 filmes num ringue imaginário e perguntar qual ia vencer. Cinema reduzido a corrida de cavalos. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas perdeu completamente. Megamente e meu malvado favorito são filmes completamente diferentes. Completamente. Gru, o vilão da Illumination, quer ser o maior ladrão do mundo e vai perseguindo esse objetivo como uma família improvável surgindo no caminho. É uma história de paternidade, de amor, de redescoberta. É emocionante, é divertido e é muito bem feito. Mas Megamente é outra coisa inteiramente. É sobre cara que passou a vida inteira tentando ser o vilão, finalmente consegue o que sempre quis, derrota o herói, conquista a cidade toda e aí descobre que vencer não significa nada quando você não tem mais propósito. Porque vitória sem significado é simplesmente vazio vestido de confete. É uma história de identidade. É uma história sobre o que acontece quando você vence o jogo que você mesmo inventou, sem nunca ter parado para perguntar se era o jogo certo que você queria estar jogando. Isso é filosoficamente denso para uma animação infantil de hora e meia, e o filme simplesmente coloca isso na mesa como se fosse a coisa mais natural do mundo enquanto toca Back in Black do AC/DC no fundo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Megamente estreou por aqui no final de 2010, eu vi o trailer no cinema antes de outro filme e pensei mais negócio da DreamWorks crashado e referências pop. Depois Shrek mas com super-heróis, fui ver mesmo assim porque animação é animação é animação. E saí da sala com aquela sensação estranha de que o filme é inteligente, mas eu não conseguia articular exatamente o que. Não tinha as ferramentas ainda para dissecar o que tinha acontecido em frente aos meus olhos por 95 minutos. Hoje tenho e vou te mostrar tudo. Olha, tem filmes de animação que são importantes pela técnica. Tem filmes que são importantes pela música, e nesse caso, a trilha sonora de Megamente é uma curadoria absurda de clássicos do rock que vai do Guns N' Roses ao Ozzy Osbourne, misturada com uma partitura original de Hans Zimmer e Lorne, balfé que vai direto pro estômago. Tem filmes que são importantes pelo legado cultural que criam. Megamente é importante por uma razão que raramente aparece quando o pessoal fala desse título. Ele é dos poucos filmes de animação que consegue desconstruir gênero inteiro enquanto anda funciona perfeitamente dentro dele. É como uma música que critica o pop enquanto, e ao mesmo tempo, é hip hop absoluto. Metalinguagem sem ser entediante. Subversão sem ser pretencioso. Comentários sobre expectativas sociais sem ser pedante nem chato. E para fazer isso, o diretor Tom McGrath e os roteiristas Alan Schoolcraft e Brent Simmons montaram elenco vocal que é, na minha avaliação pessoal, dos mais bem escolhidos da história da animação americana dos anos 2000. Will Ferrell deu voz ao personagem principal. E se voce, só com Heche. Will Ferrell das comédias barulhentas, Anchorman, Step Brothers, Talladega Nights, voce.
vai ser surpreendido pelo que ele entrega aqui. Existe uma vulnerabilidade genuína, não megamente, uma tristeza real por baixo de toda a palhaçada e do sotaque visivelmente exagerado que Ferrell captura de um jeito que acho sinceramente que nenhuma outra escola de ator teria conseguido reproduzir. O personagem é ao mesmo tempo ridículo, teatral e completamente humano, completamente simpático mesmo sendo, tecnicamente, o vilão da história. E Brad Pitt como Metro Man. Cara, Brad Pitt fazendo uma paródia do próprio Brad Pitt, basicamente. Quando o filme revela o que realmente está acontecendo com Metro Man, você olha para esse personagem como olhos completamente diferentes. É um dos reviravoltas de motivação mais bem escritos de toda a filmografia da DreamWorks Animation. Mas vou guardar esses detalhes para quando chegar na análise profunda dos personagens porque cada um deles merece o espaço que receber. O que quero que fique claro logo de cara é o seguinte: Megamente não é apenas um filme de animação divertido para crianças com piadas, escrachadas e uma trilha sonora killer. Bom, é isso também, e com muita competência. Mas em vez de tudo isso existe uma pergunta de verdade, que o filme não tem vergonha de fazer em voz alta. Se o ambiente define quem você é desde o início da sua vida, se as expectativas das outras pessoas moldam seu comportamento de jeito que você nem percebe o que acontece quando você decide dia ser outra coisa, você consegue mudar. A etiqueta que colaram em você quando você tinha 6 anos vai te perseguir para sempre. Ou você tem poder sobre isso? Megamente temo uma resposta para essa pergunta. E ela não é nem óbvia nem simplista. Hoje vou dissecar esse filme completamente. Não vou poupar nada. Vou cobrir a história, os personagens e direção de Tom McGrath e produção que conto com nomes como Guillermo del Toro e Ben Stiller Mentes, os aspectos técnicos que fazem megamente ser visualmente. As curiosidades de bastidores que vão mudar sua leitura de certas cenas. Esse peso critica que foi injustamente morna e pouca e bilheteria que conta apenas parte da história real do impacto desse filme. E no final vou te mostrar porque megamente ainda importa hoje. Porque esse filme, feito há mais de uma década, ressoa talvez mais, agora do que quando foi lançado. Aviso, esse vídeo tem spoilers completos e uma análise aprofundada. Não tem como fazer isso direito sem falar tudo que acontece na história. Se você ainda não assistiu a história, vai lá e assiste primeiro. O filme merece sua primeira vez sem spoilers. Volta depois e a gente conversa. Para quem já assistiu, bem-vindo de volta. Vamos fundo nisso. Megamente. Título original em inglês. Megamente. Lançado em novembro de 2010 nos Estados Unidos, chegando ao Brasil em dezembro do mesmo ano. Animação computadorizada, classificação PG, que nos Estados Unidos significa orientação parental sugerida, equivalente, é algo entre livre e tem anos aqui no Brasil. Ou seja, um filme que foi feito para ser assistido por crianças acompanhadas dos pais, mas que claramente tem camadas que só adultos vão perceber. O estúdio é DreamWorks Animation, que naquele período vivia uma fase de transição. A franquia Shrek tinha chegado ao quarto filme em 2010, Monstros vs. Aliens tinha testado o 3D de um jeito interessante em 2009, e como treinar o seu dragão, tinha acabado de mostrar que a DreamWorks tinha maturidade emocional para competir com a Pixar em terreno que antes parecia exclusivo. Megamente entrou nesse contexto como uma proposta diferente, uma comédia de ação com alma de drama de identidade. O projeto nasceu na Red Hour Films e produtora de Ben Stiller e foi levado a DreamWorks porque Stiller tinha uma relação próxima com o estúdio e com o próprio diretor Tom McGrath. Os dois tinham trabalhado juntos nos filmes de Madagascar, onde Stiller dublou Alex, o leão, e McGrath dublou Skipper, o pinguim sargento. Quando o projeto chegou a DreamWorks, a decisão foi converter o que inicialmente era uma ideia de comédia live-action para animação computadorizada. E foi a decisão certa. O roteiro foi escrito por Alan Schoolcraft e Brent Simmons, uma dupla de roteiristas que não tinha histórico extenso em Hollywood antes de Megamente mas que entregou. A direção ficou com Tom McGrath, que como mencionei vinha diretamente dos dois primeiros Madagascar e que aqui teve.
a chance de trabalhar num projeto com uma ambição emocional bem maior. Os produtores foram Lara Bray e Denis Nolan Cassino, enquanto Ben Stiller e Stuart Confel ficaram como produtores executivos. E tem dois nomes de consultores criativos na ficha técnica, que valem menção especial: Justin Theroux e o roteirista e segura Guillermo del Toro. Sim, o diretor de O Labirinto do Fauno, Hellboy e Formas, da qual trabalho como consultor criativo em Megamente. E a influência dele no filme é bem específica, mas vou guardar esse assunto para quando falar da produção, porque a história do envolvimento de Del Toro tem detalhe particularmente interessante de o elenco vocale, sem exagero, extraordinário. Will Ferrell como Megamind, o vilão protagonista, ser alienígena de cabeça, enorme e pele azul que foi criado numa prisão e cresceu tentando ser o vilão perfeito da cidade fictícia de Metro City. Brad Pitt como Metro Man, o super-herói dourado, belo, poderoso e amado por todos, o rival e némesis de Megamind desde criança. Tina Fey como Roxanne Ritchie, jornalista corajosa, perspicaz e independente, que serve como a Lois Lane dessa história, mas de jeito muito mais tridimensional do que o arquetipo sugere. Jonah Hill como Hal Stewart, o cameraman creepy que se apaixona obsessivamente por Roxana, e que vai ter papel central na segunda metade do filme. David Cross como Mignon, o Pegsy do planeta natal de Megamin que agora vive num aquário acoplado a robô, com corpo de gorila e que é, de longe, o melhor amigo do protagonista. Por lado, a partitura original composta por Hans Zimmer em colaboração com Lone Balfe, que é grandiosa, épica e ao mesmo tempo cheio de ironia quando precisa ser. Por outro lado, uma curadoria de músicas clássicas do rock que se encaixam nos momentos certos de jeito quase perfeito, Highway to Hell e Back in Black, do AC/DC, Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, Bad to the Bone, de George Thorogood, Crazy Train, do Ozzy Osbourne. Cada escolha musical tem uma função narrativa específica e reforça o tom da cena de jeito que faz você rir e ao mesmo tempo sentir que está assistindo algo cinematograficamente consistente. O visual do filme é imediatamente reconhecível. Metro City, que os habitantes do filme insistem em pronunciar Metro City para desespero de Roxanne, é uma mistura de arte com futurismo. Pop toda em azuis e dourados que criam uma paleta de cores clara. O herói é dourado, o vilão é azul e preto. E os tons da cidade refletem esse contraste o tempo inteiro. O design do Megamin Dempsey é genial, cabeça desproporcionalmente gigante, corpo pequeno e esguio, olhos imensos cor de verde água, uma combinação que ao mesmo tempo o faz parecer ameaçador e vulnerável dependendo do ângulo e da expressão. E design de personagem trabalhado com muita inteligência. O filme foi lançado em 3D, seguindo a onda que havia sido renovada como Avatar no ano anterior. Jeffrey Katzenberg, o CEO da DreamWorks Animation na época, era dos maiores defensores da tecnologia 3D em Hollywood e Megamente foi desenvolvido como 3D em mente desde o início da produção, não como add-on aplicado depois, mas como parte integrante da linguagem visual do filme. O runtime de 95 minutos, compacto, eficiente, sem gordura narrativa. Cada cena tem uma função, cada personagem tem arco, cada piada serve também como desenvolvimento de história ou de personagem. Para filme de animação que opera em tantas camadas temáticas, 95 minutos é uma façanha de edição e roteiro. Agora que você já tem mapa do território, vamos entrar na história de verdade. O filme começa como uma das aberturas mais funcionais da animação da década de 2010. E gente com haze, Megamind em queda livre, literalmente caindo do alto de prédio enorme, aparentemente rumo à morte. E a narração começa ali, como personagem, nos contando a história de como chegou naquele ponto. É uma estrutura, em medias res clássica, mas executada com tanto estilo e tanto humor no timing da narração que você fica grudado imediatamente. E aqui, de cara, o filme estabelece tom, estamos vendo as coisas pelo ponto de vista do vilão. Dois planetas diferentes estão sendo destruídos. Em cada deles,
Os pais mandam seu filho bebê numa nave espacial rumo à Terra, buscando salvação. O bebê de um planeta, o que vai se tornar Metroman. Pousando uma mansão rica, cercado de uma família abastada e de uma cidade que o recebe com amor. O bebê do outro planeta, Megaminde, era o endereço. A Neve se desvia e pousa numa prisão de segurança máxima. Sua família adotiva são os presidiários. Essa é, em resumo, a metáfora central do filme. Dois bebês alienígenas com capacidades extraordinárias, moldados não pelo que eram em si, mas pelo ambiente onde cada um caiu. Metroman cresceu cercado de amor, expectativa e privilégio. Megamin cresceu cercado de criminosos e grades. E ambos os meninos foram exatamente o que o ambiente esperava deles. Na escola, quando Megamin tenta se aproximar das outras crianças, seus esforços de conexão são mirados não por má intenção, mas porque ele literalmente não sabe como fazer as coisas certo. Quando tenta impressionar, assusta. E Metroman, o menino dourado que a todos encantava, rouba inadvertidamente todos os momentos que poderiam ter sido de Megamin. Depois de um tempo suficiente de tentativas fracassadas de ser o bem quisto, Megamin decide que se não pode ser o herói, vai ser o melhor vilão possível. E aqui começa o ciclo que define a vida adulta dos dois. Megamin planeja esquemas elaborados para dominar Metro City. Metroman aparece, derrota Megamin com facilidade, Megamin vai preso, escapa, planeja novo esquema, repite o processo. É uma dança. É uma rotina. É relacionamento de codependência disfarçado de conflito. A cidade ama Metroman como a deus local. Quando ele aparece, as pessoas gritam, as câmeras flasham, os jornalistas correm. Roxane Ricci, a repórter mais perspicaz de Metro City, cobre as aventuras de ambos com profissionalismo desencantado. Ela já foi sequestrada por Megamin tantas vezes que a situação claramente não a assusta mais. E ela senta na cadeira giratória do Cabildo Vilão com a postura de quem chegou numa reunião de trabalho enfadonha. Esse detalhe é pequeno mas revelador. Roxane não é damsel em distress. Ela não está ali esperando ser salva. Ela está ali porque faz parte de sistema que todos os envolvidos conhecem de memória e executam no piloto automático. O dia da grande inauguração do museu em homenagem a Metroman chega. É o dia do Metroman, uma celebração da cidade ao seu herói. Megamin dosa o evento para seu mais ambicioso plano. Captura Roxane de novo. Rotina e usa uma arma de raio solar para atacar Metroman enquanto ele está preso numa estrutura de cobre. Sua fraqueza conhecida. O raio é disparado. A sequência é intensa. Metroman não consegue escapar a tempo. Metroman morre. Ou pelo menos, é isso que parece. Megamin vence. Pela primeira vez na sua vida, o vilão de cabeça azul conquista Metro City. A cidade é sua. Não tem mais herói. Não tem mais obstáculo. E então o filme faz algo que pouquíssimas histórias de super-herói a não tem coragem de fazer. Em vez de encerrar aqui, em vez de tratar a vitória como ponto de chegada e cortar pro final feliz do vilão, o roteiro pergunta o que acontece depois que você vence. A resposta de Megamin é perturbadora. Na sua honestidade, sem adversário, sem o jogo que definia sua identidade. Megamin não sabe quem é. Ele toma conta da cidade, decora o covil de novo, manda os presidiários embora, fica sozinho com Minion e percebe que vencer sem propósito não é nada. E menos do que nada, porque a vilania era o meio, e o meio era tudo que ele conhecia. Nesse ponto da narrativa, praticamente no meio do primeiro ato, o que é uma estrutura bem agressiva, o filme vira completamente de direção. E aqui é onde o roteiro de Schoolcraft de Simon se prova excepcionalmente habilidoso. E ele rouba o DNA de Metroman de uma das estátuas da cidade, inventa uma arma que pode injetar superpoderes em qualquer pessoa, e procura um candidato adequado para se tornar o novo campeão de Metro City. O candidato escolhido seria Roxane, mas num acidente que vai definir o segundo ato inteiro, é armada de superpoderes e disparada na direção errada e certa Hal Stewart, o cameraman obsessivo e moralmente problemático que trabalha com Roxane. Megamin cria uma identidade disfarçada. Usando um relógio que projeta hologramas,
ele se transforma em Space Dad, um mentor fictício para treinar um novo herói, que recebe o nome de Titã, embora Hal escreva na fantasia como Titã, evidenciando o nível intelectual do personagem. O treinamento começa. E desde as primeiras cenas de treino, ficam claras as bandeiras vermelhas. Hal não quer ser herói por altruísmo. Hal quer poder, quer reconhecimento, quer Roxane, não como uma parceira, mas como uma pose. Enquanto isso, algo inesperado começa a acontecer com Megamind. Usando o disfarce de Bernard, o arquivista, cuja aparência física ele roubou como relógio holográfico, ele começa a passar tempo com Roxane. E conversa flui. E ele descobre que ela é inteligente, curiosa, perspicaz, e que, ao contrário do que sempre presumiu, ela não o odeia como vilão. Ela simplesmente o veia. E começa a gostar do que veia, mesmo sem saber que é ele. Megamind está se apaixonando pela primeira vez. E, ao mesmo tempo, sua identidade de vilão começa a rachar por dentro. A segunda metade da narrativa de Megamind é onde o filme dá o salto de comédia de animação para algo que tem textura emocional de verdade, e tudo gira em torno de uma revelação e de uma consequência. A revelação, Roxane descobre que Bernard, o homem por quem ela está começando, é sentir algo, e na verdade Megamind disfarçado. O momento em que isso vem à tona é devastador no contexto da história. Ela o confronta, ele não consegue negar. E o nível de traição que ela sente era justificado. Não é vira de personagem. E ele mentiu sobre como era, construi uma conexão baseada numa identidade falsa, e usa o rosto de outro homem para se aproximar dela. Do ponto de vista de Roxane, é uma manipulação. A raiva dela é completamente válida. Ela funciona como catalisador da crise de identidade mais profunda do personagem. Megamind tentou ser outra pessoa, literalmente, porque não acreditava que quem ele era de verdade seria suficiente, que alguém poderia gostar do Megamind real, sem o disfarce. E quando a mentira vem à tona, não é só o relacionamento que entra em colapso. É a tentativa do personagem de se reinventar que falha de forma visível. E então a consequência. Hal descobre que Roxane e Bernard são próximos e sua obsessiva vira fúria. Hal, que nunca quis ser herói por valores, que só queria poder e atenção, abandona completamente a pretensão de ser o bem da cidade. Ele se revela como Titã e começa a destruir Metro City como a satisfação fria de quem finalmente tem força o suficiente para tomar o que quer. O filme tem aqui uma afirmação implícita bastante clara. Poder sem caráter inevitavelmente destrutivo. Hal não se tornou um monstro por receber superpoderes. Ele já era um monstro, só que somos meus. Os superpoderes apenas removeram. E limitação que impedia o que ele sempre foi de se manifestar. Megamind percebe que criou um problema que só ele pode resolver. Ele é o responsável pela existência de Titã. E para derrotá-lo, vai precisar de algo que passou a vida inteira evitando ser o herói. Mas a jornada até esse ponto não é direta. Tem um momento central no terceiro ato onde o filme faz algo narrativamente usado. Metroman reaparece. Não como herói, porque ele de fato não morreu, o que Megamind vai descobrir. Ele fingiu sua própria morte. E a razão pela qual fez isso é um dos momentos de escrita mais honestos de toda a animação DreamWorks. Metroman estava exausto. Estava preso numa identidade que a cidade havia construído para ele, assim como Megamind estava preso na identidade de vilão. Ele não queria mais ser o herói, queria ser ele mesmo, o herói dourado, amado por todos, ídolo de uma cidade inteira, e também uma pessoa apaixonada pelas expectativas que outros colocarão sobre ele. O paralelo com Megamind é perfeito. Os dois são vítimas do sistema de herói e vilão que Metro City criou e manteve. Nenhum dos dois escolheu o papel que carregou. Ambos encontravam formas diferentes de ser dele, um fingindo morte, outro evoluindo. Mas Metroman não vai voltar para salvar a cidade. Ele saiu daquele jogo. E Megamind precisa entender isso para dar o próximo passo sozinho. O confronto final entre Megamind e Titã é espetacular visualmente, emocionalmente, satisfatório narrativamente. Megamind vai sem superpoderes. Ele não tem os poderes de Metroman, nunca teve. Vai com engenhosidade, com tecnologia, com astúcia, e como uma coisa que Titã não tem, senso de responsabilidade,
não porque alguém o obrigou, porque ele escolheu. Esse é o coração do filme. E escolha. Megamin não vira herói porque nasceu para isso. Não vira herói porque o destino o empurrou. Vira herói porque, diante da escolha concreta entre fugir ou ficar, entre abandonar a cidade ao caos ou agir, ele decide agir. O clímax envolve uma sequência de assaio que usa de forma inteligente a tecnologia de disfarce que Megamin domina ao longo do filme, culminando numa derrota de Titan que é ao mesmo tempo satisfatória e justa dentro da lógica do universo estabelecido. E Roxanne, ela entende, nesse ponto, que Megamin não é mais o vilão que ela conheceu. O homem que arriscou tudo para salvar uma cidade que passou décadas tentando dominar é, claramente, outra pessoa. Não porque mudou de lado num senso de equipe, mas porque descobriu o que é quando não está mais preso à identidade que a vida lhe atribuiu. O filme termina com Megamin assumido como protetor de Metro City, não com fanfara excessiva, como uma sensação de recomeço honesto. A cidade ainda está aprendendo a lidar com o fato de que seu novo herói tem pele azul e uma cabeça que não cabe num chapéu convencional. Mas está funcionando, Roxanne e Megamin constroem algo real, construído agora com honestidade, não com disfarce. E Minion, o peixe no robo gorila, continua sendo o melhor amigo do mundo. Isso é inabalável. O que o enredo de Megamin te entrega, no fundo, é uma narrativa de crescimento que não usa o vocabulário convencional do gênero de crescimento. Não tem uma jornada do herói ortodoxa. Tem uma jornada do vilão que vira herói pela única razão legítima possível porque ele escolheu. Sem magia de verso, sem profecia, sem destino inscrito nas estrelas. Só escolha humana ao alienígena azul. No caso. Num filme sobre identidade, os personagens precisam ser mais do que arquetipos vestidos com fantasias coloridas. E Megamin acerta na maior parte do elenco de uma forma que vai bem além do que a premissa inicial sugere. Megamind é o personagem mais rico. Will Ferrell constrói uma voz para ele que é ostensivamente cômica, o sotaque exagerado, o jeito dramático de pronunciar cada palavra como se fosse um monólogo shakespeariano, mas que nunca perde o fio emocional real. Tem uma cena no início do filme, quando Megamin ainda criança está na escola e tenta mostrar um experimento científico para impressionar os colegas, que dura menos de 30 segundos, mas estabelece todo o arco emocional do personagem. Ele é genuinamente inteligente, genuinamente entusiasmado, genuinamente quer conexão, e o ambiente simplesmente não sabe o que fazer com ele. Ferrell joga esse momento como uma leveza que torna a regessa odore de um jeito desproporcional e brevidade de cena, o que torna Megamin diferente de outros protagonistas improváveis de animação é que o filme nunca simplifica sua jornada num simples era mau, agora é bom. Ele não troca de lado porque teve uma epifania fácil. E ele passa por uma crise de identidade real, tenta se reinventar de forma irada, o disfarce de Bernard fala de forma visível, e isso então encontra quem quer ser, não através de uma transformação mágica, mas por força de escolha repetida. O design físico do personagem reforça tudo isso de forma inteligente. A cabeça enorme sugere inteligência hipertrofiada e ao mesmo tempo vulnerabilidade física. Os olhos grandes capturam emoções que as palavras muitas vezes não dizem. E postura pequena e ligeiramente curvada quando está inseguro versus a postura teatral exagerada quando está. No personagem de vilão, são detalhes de animação que mostram dois estados emocionais distintos do mesmo ser. Metro Man, dublado por Brad Pitt, é onde o filme mostra sua maior audácia narrativa. Tudo o que você precisa saber sobre esse personagem está em como Brad Pitt tem a confiança exagerada e o sorriso perfeito das primeiras cenas. E como tudo isso muda de sentido quando a história revela que por baixo da superfície dourada existe um homem, exausto de ser um símbolo que nunca escolheu ser. A cena onde Metro Man explica para Megamin que ele fingiu a própria morte funciona porque Brad Pitt entrega um alívio genuíno, não de forma culpada, não pedindo perdão. Apenas a honestidade de alguém que finalmente não precisa mais fingir. Eu queria tocar música é simples, é humano. É completamente subversivo vindo do super-herói perfeito. Metro Man é uma crítica gentil mas precisa ao conceito de herói como identidade forçada. Ele não é egoísta por abandonar a cidade.
Ele simplesmente uma pessoa que percebeu que estava vivendo e vida que outros esperavam dele, não que queria. O filme não queria. O que queria, o condena por isso. Deixa a contradição existir sem tentar resolver. Roxane Ricci, na voz de Tina Fey, é o personagem feminino mais bem escrito da filmografia. DreamWorks até aquele ponto. Ela não existe como objeto de afeto ou como missão de resgate. Existe como jornalista competente, como personagem com perspectiva própria, como alguém que avalia Megamin como ojos abertos e que, quando percebe a manipulação do disfarce, reage com fúria totalmente justificada, em vez de perdão instantâneo. Ela traz timing de comédia que complementa perfeitamente o carisma exagerado de Ferrell, tornando as cenas dos dois juntos altamente eficazes tanto comicamente quanto emocionalmente. Cada linha de Roxane é entregue com uma inteligência que faz o personagem parecer real e ela tem uma vida fora das cenas com Megamind. Tem uma visão de mundo, tem frustração como circo constante de heróis e vileza que define sua cidade. Hal Stewart que define sua cidade. Hal Stewart gene, na voz de Jonah Hill, dos antagonistas mais funcionalmente sólidos da animação americana dos anos 2000. E o que o torna perturbador não é que ele seja misterioso ou enigmático ou grandioso. É exatamente o oposto, ele é banal. Ele é o cara mediocre e ressentido que sempre quis podre e nunca se importou em merecer. Jonah Hill usa o exato registro certo, nem caricato demais, nem dramático demais. Hal é ridículo e ao mesmo tempo levemente ameaçador desde a primeira cena. Porque o filme deixa claro que a obsessão possessiva que ele tem por Roxane é de uma natureza que não tem nada de fofa. Quando Hal vira Titane e começa a destruir Metro City, o horror não é de escala épica, é de reconhecibilidade. Esse cara existe sem poder por muito tempo. Agora ele tem poder. E está usando exatamente da forma que qualquer pessoa razoável temia que ele usaria. Minion é tecnicamente um personagem de suporte, mas David Cross entrega uma performance que eleva cada cena em que aparece. O arco de Minion, de companheiro leal que eventualmente confronta. Megamin sobre suas escolhas e temporariamente o abandona. Dá ao protagonista espelho emocional honesto que nenhum outro personagem poderia oferecer. E briga entre os dois no terceiro ato do porquê. A amizade entre eles foi construída de forma orgânica ao longo de todo o filme. Minion não era apenas o sidekick cômico. É a consciência de Megamin, o único ser que o conhece completamente e ainda assim o acompanha. Tom McGrath é diretor que merece muito mais reconhecimento do que costuma receber nas conversas sobre animação. É nome que vive, pouco à sombra dos grandes autores da DreamWorks. Não temos status mítico de Andrew Adamson no Shrek originais o de Chris Sanders e Dane, de Bloisem como treinaram o dragão. Mas olhando a filmografia de McGrath, vou que vê profissional com instintos narrativos muito sólidos e uma habilidade particular para equilibrar comédia e emoção sem que anule e upra. Madagascar foi o filme que o estabeleceu como diretor na DreamWorks. Era uma comédia de animação barulhenta, rápida, repleta de piadas físicas e de referências, como coração emocional mais discreto mas presente. Madagascar 2 expandiu o mundo sem perder o ritmo. E então McGrath chegou megamente como uma proposta que era, em vários aspectos, mais ambiciosa do que tudo que tinha feito antes, filme que precisava ser uma paródia e ao mesmo tempo uma desconstrução sincera que precisava fazer o público rir do vilão enquanto torcia por ele, que precisava ser simultaneamente metalinguístico e emocionalmente direto. E McGrath executa com consistência. E escolha mais importante de direção em megamente é o ponto de vista. O filme é narrado pelo vilão e câmera está do lado do vilão e perspectiva é do vilão, mas McGrath nunca usa isso como desculpa para glorificar a vilania. Em vez disso, usa o ponto de vista de Megamin como lente para questionar as categorias herói e vilão em si. Quando vemos Metro Man pelos olhos de Megamin, ele parece ídolo inalcançável e levemente oco. Quando a revelação sobre Metro Man chega, a perspectiva muda e a câmera muda com ela.
McGrath tem um talento particular para a composição de planos que comunicam informação emocional de forma não verbal. Há uma cena onde Megamind, disfarçado de Bernard, passa tempo com Roxane numa galeria de arte e simplesmente conversa com ela. A câmera mantém os dois em planos relativamente próximos, com uma leveza e um calor que contrasta diretamente com as cenas de ação bombástica do filme. A mensagem não precisa ser falada. Megamind está, pela primeira vez, simplesmente sendo uma pessoa em vez de uma performance. A linguagem visual de Megamind tem influências claras. O design urbano de Metro City bebe pesadamente na estética Art Deco dos anos 30 e 40, o que cria uma ressonância visual com clássicos do gênero de super-herói, Batman, Superman, o visual dos gibis originais. Isso não é coincidência. O filme está conscientemente dialogando com a linguagem visual do gênero que está desconstruindo. Usar a estética Art Deco é uma forma de sinalizar estamos dentro desse universo, mas ao mesmo tempo olhando para ele de fora. O uso das cores é igualmente deliberado. Após a morte aparente do herói e o assumir de poder de Megamind, a cidade mergulha numa estética mais sombria, mais azul, mais fria. Não porque Megamind seja explicitamente sombrio, ele continua sendo cômico e exagerado, mas porque a ausência de um herói transforma o espaço urbano visualmente. O contraste é sutil o suficiente para não parecer didático, mas é consistente o suficiente para que você sinta. O ritmo de Edical de McGrath é outro ponto forte. Megamind raramente fica parado tempo demais numa mesma dinâmica. A alternância entre sequências de ação rápida, cenas de comédia física, momentos de quietude, emocional e diálogos de construção de personagem, é feita com uma fluidez que faz 95 minutos parecerem, ao mesmo tempo curtos e você não sente o tempo. O uso da música como ferramenta de direção é outro aspecto onde McGrath demonstra um senso estético muito particular. Cada faixa foi escolhida com uma lógica interna. Batu de bom. Quando Megamind tenta ser intimidante, funciona como comentário irônico sobre a performance de vilania que ele está dando. Highway to Hell. Num momento de triunfo aparente reforça a ideia de que essa vitória vai custar algo. A música não apenas pontua as cenas. Ela comenta o que está acontecendo como um narrador adicional que fala em acordes ao invés de palavras. Comparando Megamind com os trabalhos anteriores de McGrath, o que fica claro é uma evolução na confiança para lidar com ambiguidade emocional. Madagascar é basicamente uma comédia com momento emocional. Megamind é uma comédia que constantemente se aproxima do drama sem piscar. McGrath parece, nesse filme, mais disposto a sentar como o desconforto emocional dos personagens e solidão de Megamind após vencer e exaustão de Metro Man, atrasado de Roxanne e de exar que esses momentos respirem antes de resolver a tensão com comédia. E contribuição de Guillermo del Toro como consultor criativo, embora não amplamente documentada nos detalhes, se manifesta em elementos específicos do design de criaturas e notam de certas sequências mais sombrias. Del Toro tem um vocabulário visual muito próprio quando se trata de monstruosos seres extraordinários, e há momentos em Megamind especialmente. No design domínio nem em algumas das máquinas mais orgânicas do cóvil de Megamind, onde você pode sentir essa influência. O cóvil tem uma qualidade de palácio dark fantasy que vai além do que seria esperado numa animação tipicamente. DreamWorks da época Wesley para cá, no todo. A direção de Tom McGrath em Megamind é o tipo de trabalho que não chama atenção para si mesmo de forma ostensiva, e talvez seja por isso que seja subestimado. Um diretor de animação que quer ser notado e usa a câmera de forma espetacular em cada cena. McGrath usa a câmera a serviço da história e dos personagens. E isso, no fim das contas, é o trabalho de direção mais difícil de fazer bem. A história de como Megamind chegou às telas é quase tão interessante quanto o filme em si. E começa num lugar inesperado, numa ideia de comédia live action que passou por várias metamorfoses antes de virar uma animação computadorizada de $130 mil. O projeto nasceu dentro da Red Hour Films, a produtora de Ben Stiller. A premissa original era simples, e o que acontece quando o vilão finalmente ganha, mas o desenvolvimento foi longo,
Stiller, que conhecia Tom McGrath do set dos filmes de Madagascar, eventualmente trouxe a ideia para DreamWorks Animation, que enxergou no conceito o potencial para algo maior do que livro. E decisão de converter o projeto para animação computadorizada abriu possibilidades visuais que o formato original simplesmente não teria adoré. Os roteiristas Alan Schoolcraft e Brent Simmons foram contratados para desenvolver o argumento inicial numa história completa, e o que entregaram foi roteiro que a DreamWorks reconhece como diferente do padrão usual de animação. Tinha mais camadas temáticas do que o esperado para o gênero. Jogava com expectativas do público de uma forma que exigia confiança do estúdio para manter as escolhas mais arrojadas. A pergunta interna durante o desenvolvimento foi, por período, se o público de animação, especialmente o público infantil, teria paciência para protagonista que é, tecnicamente, o vilão. Tom McGrath foi escolhido como diretor cedo no processo, o que garantiu uma continuidade de visão, e ao longo dos vários anos de produção. A animação computadorizada de grande escala normalmente leva entre 3 e 5 anos da ideia aprovada, e o produto final, emegamente não foi excesso. O desenvolvimento do design dos personagens, do mundo de Metro City e da linguagem visual do filme consumiu uma parte considerável de seu tempo. O design do Megamindem se passou por várias iterações antes de chegar ao resultado final. A versão inicial era mais convencional, vilão mais clássico na estética. Ao longo do processo, a cabeça foi crescendo, os olhos foram se tornando mais expressivos, a paleta de azul e preto foi sendo refinada. A decisão de fazer a cabeça tal desproporcional ao corpo foi ao mesmo tempo uma declaração visual inteligência hipertrofiada e risco porque criava personagem com uma proporção física que não existia em muitos outros protagonistas de animação. A equipe de animação precisa desenvolver técnicas específicas para fazer a cabeça grande funcionar de forma natural em termos de movimento expresso. Metro City, o cenário principal do filme, foi construído com referências visuais extensas em Art Deco. A equipe de design de produção pesquisou arquitetura de Nova York dos anos 20 e 30, além de filmes clássicos de super-herói para entender a gramática visual do gênero que estavam desconstruindo. O resultado é uma cidade que parece ao mesmo tempo familiar voce e reconhece linguagem visual de universo de super-herói e estilizada o suficiente para ser inconfundível. O processo de gravação das vozes foi, segundo relatos da época, mais colaborativo do que o padrão para a animação. Will Ferrell e Tina Fey gravaram algumas cenas juntos em estúdio, o que é relativamente incomum no processo de animação. Normalmente, os atores de voz gravam separadamente e a sincronia acontece na edição. A decisão de gravar algumas sessões conjuntas buscava capturar uma dinâmica mais orgânica entre os personagens e o que pode sentir o resultado nas cenas de diálogo entre Megamind e Roxanne, que tem ritmo de troca mais natural do que seria possível com gravações completamente separadas da partitura original. Ficou com Hans Zimmer e Lorne Balfe, uma colaboração que produziu score eclético. Zimmer é o compositor de bandas sonoras mais reconhecido do mundo, responsável por O Rei Leão, Gladiador, a trilogia Batman de Christopher Nolan, e trazer ele para uma animação de comédia sobre vilão. Azul era uma escolha que sinalizava a ambição do projeto. Balfefe, que colaborava extensivamente com Zimmer na época, contribuiu especialmente para os temas mais levemente cômicos e o resultado é uma partitura que consegue ser ao mesmo tempo grandiosa e autoconsciente sobre sua própria grandiosidade, espelhando perfeitamente o protagonista. A produção em 3D foi central desde o início. 2010 era o auge da onda de revalorização do 3D em Hollywood. Avatar tinha redefinido o que o formato podia fazer em 2009 e Megamente foi projetado para aproveitar a tecnologia de forma mais integrada do que a maioria dos filmes da época, que simplesmente convertiam com tudo feito em 2D. As sequências de voo, os espaços amplos do covil de Megamind e as perspectivas aéreas de Metro City foram desenvolvidas tendo o 3D em mente do 3D em mente.
O processo de pós-produção inclui uma fase intensa de ajustes de ritmo e de tom. Algumas cenas foram refeitas para calibrar melhor o equilíbrio entre comédia e drama. Em particular, as cenas do terceiro ato onde Megamin precisa demonstrar crescimento emocional real. E tenta só em animação de comédia e resolver tudo com uma piada. McGrath e a equipe de edição resistirão. E esse impulso nas cenas mais emocionalmente carregadas ou que paga dividendos no impacto do clímax. O resultado final de anos de trabalho de centenas de animadores, artistas de efeitos visuais, dubladores, músicos e técnicos foi um filme de 95 minutos que parece leve fluido, o que é, paradoxalmente, o sinal mais claro de que a produção lo fez bem seu trabalho. Megamente é, do ponto de vista técnico, dos filmes de animação mais consistentes visualmente que a DreamWorks produziu até aquele momento. E a consistência raramente recebe o reconhecimento que merece. A atenção costuma ir para os momentos espetaculares, as sequências de ação impressionantes, os efeitos especiais que fazem você soltar o uau. Mas é a consistência de execução técnica que sustenta um filme do início ao fim. A cinematografia de Megamente o equivalente em animação seria o trabalho de câmera department e lighting, e particularmente forte nas cenas de interior. O covil de Megamind é um espaço enorme, cheio de profundidade, e a iluminação que é equipeplico nele é consistentemente dramática sem perder funcionalidade de narrativa. Sombras duras, contrastes fortes entre zonas iluminadas e escuras. As sequências de voo ação aproveitam o 3D de forma inteligente, usando composições com muito espaço aéreo que criam sensação de altitude e velocidade. A cena de perseguição no final do segundo ato, onde Megamin tenta confrontar Titan pela primeira vez e saem de Fantagem, foi animada com uma atenção especial ao pessoa física. A animação computadorizada tem o risco de fazer personagens parecerem leves demais, sem gravidade real. A equipe responsável por Megamente claramente investiu tempo em garantir que as colisões, cuidados e impactos tivessem consequências físicas visíveis. O design de efeitos visuais destaca especialmente o tratamento das energias e poderes. Raios de energia de Megamind e força de Titan, o visual do Cape de Metro Man, cada tipo de poder tem uma assinatura visual diferente que os torna imediatamente distinguíveis. O raio solar que aparentemente mata Metro Man no começo do filme tem uma escala e uma intensidade visual que foram deliberadamente exageradas para criar impacto emocional de peso na audiência, fazendo a morte do herói parecer definitiva. O que é, narrativamente, exatamente o que o filme precisa naquele momento. A animação facial de Megamin é tecnicamente impressionante por uma razão específica. A cabeça enorme do personagem é uma superfície muito grande para animar expressões faciais de forma convincente. Numa cabeça 2 vezes maior que o normal, em termos relativos, os movimentos precisam ser calibrados de forma diferente para não parecerem exagerados. A equipe de animação desenvolve um vocabulário facial específico para Megamin que funciona de forma consistente ao longo de todo o filme e que é dos motivos pelo qual é legível emocionalmente. O trabalho de iluminação em Metro City durante o dia versus a noite é outro detalhe técnico que merece menção. Noite. A mesma cidade assume uma atmosfera completamente diferente, mais Gotham do que Manhattan ensolarada. Essa versatilidade de lighting comunica o estado emocional da narrativa sem precisar de texto. Numa produção menos cuidadosa, os dois elementos brigam pelo espaço sonoro e criam confusão. Aqui, cada elemento entra e sai com precisão cirúrgica. O score sustenta as sequências emocionalmente complexas. As músicas de rock chegam para pontuar momentos de ação e humor, e a transição entre os dois é quase imperceptível. No geral, a equipe técnica de Megamente entregou um produto que está consistentemente no nível mais alto da animação do período. Não é o filme tecnicamente mais espetacular de 2010, como Treinar o Seu Dragão, lançado no mesmo ano. Tem sequências de voo que são tecnicamente mais ambiciosas. Mas Megamente é mais consistente de ponta a ponta, sem os momentos de variação de qualidade que ocasionalmente aparecem em produções de animação de grande escala.
chegou agora das informações que a maioria das pessoas não sabe e que vai fazer você rever certas cenas com um olhar completamente diferente. Porque Megamente tem camadas de bastidores que são, em vários casos, tão interessantes quanto o próprio filme. Surgiu durante as gravações de Will Ferrell fazendo improvisação, com variações de sotaque e entrega. Quando Ferrell soltou a pronúncia amalgamada pela primeira vez em estúdio, todo mundo riu tanto que a decisão de incluir e tornar recorrente foi imediata. No Brasil, a piada foi adaptada na dublagem para manter o espírito do humor fonético, desafio de localizar que a equipe brasileira resolveu com competência do TUI. Will Ferrell improvisou extensivamente durante as sessões de gravação, e a equipe de direção de voz dava espaço deliberado para isso. Muitos dos momentos mais memoráveis da performance de Megamind, os monólogos de vilão exageradamente teatrais, as reações de pânico repentinas no meio de discursos grandiosos, vieram de Ferrell no modo de improviso e foram mantidos na edição final exatamente porque captavam algo sobre o personagem que o roteiro sozinho não teria conseguido deduzido o papel de Metro, mas em parte porque a ideia de fazer uma paródia do super-herói perfeito, um arquétipo como qual se, próprio status de celebridade, comparava frequentemente. Em entrevistas da época, Pitt descreveu Metroman como a versão animada do que as pessoas às vezes pensam que eu sou. Uma declaração que adiciona uma camada de leitura interessante à performance. Jonah Hill, ao contrário, teve que trabalhar conscientemente para não fazer Hal Stewart simpático demais. O personagem tem momentos de aparente simpatia nas primeiras cenas. Ele é desagitado, foi o nerd da escola, não é bonito nem popular. E existe risco real de que o público sinta pena dele antes da revelação do quanto ele é problemático. Hill encontrou um equilíbrio deliberado, suficientemente desagitado para ser compreensível nos primeiros momentos, mas com sinais claros de possessividade e ressentimento que retroativamente fazem sentido. Quando Titan emerge, o relógio holográfico, o dispositivo que permite que Megamind se disfarce de qualquer pessoa, foi dos elementos mais discutidos nos bastidores em termos de lógica interna. Roteiristas e diretores debateram extensivamente até onde a tecnologia de disfarce podia ir e quais eram suas limitações, porque a coerência das regras do universo ficcional é fundamental para que as reviravoltas funcionem. O resultado foi conjunto de regras implícitas que o filme estabelece sutilmente. Você pode ver o personagem ajustando o relógio em momentos específicos, que tornam a mecânica do disfarce suficientemente críveis para que a narrativa construída em torno deles funcione. Guillermo del Toro, durante seu período de consultoria criativa, sugeriu vários elementos que foram integrados no design de algumas das máquinas e criaturas do código de Megamind. Del Toro tem uma linguagem visual muito específica para seres mecânicos como elementos orgânicos, e a ideia de que tecnologia e biologia se misturam de formas levemente perturbadoras, e alguns dos robôs menores que aparecem no código carregam essa influência de forma visível. A sequência de abertura, onde 2 planetas são destruídos e 2 bebês são lançados ao espaço, foi a primeira parte do filme a ser completamente animada. A decisão de começar o desenvolvimento pela abertura foi estratégica. Ela é a declaração de intenção do filme inteiro. Estabelece o paralelo com Superman é tom de desconstrução e precisava funcionar perfeitamente para que o restante da história tivesse uma fundação sólida. Uma cena deletada significativa envolvia uma interação mais longa entre Megamind e os presidiários da prisão onde ele cresceu, explorando com mais profundidade como essa convivência mudou seu comportamento e sua visão de mundo. A cena foi cortada não por falta de qualidade, mas porque tornava o ritmo da abertura mais pesado do que a direção queria. O filme precisava chegar rápido ao presente da narrativa. O nome Titan, escrito errado por Hal em vez do correto. Titan foi uma sugestão durante as revisões de roteiro para adicionar detalhe que funcionasse como caracterização imediata do personagem. Um homem que recebe poderes de super-herói e era a ortografia do próprio nome de herói diz tudo o que precisa ser dito sobre quem ele é.
Na dublagem brasileira, o trabalho de localização de algumas piadas culturais específicas foi elogiado pela crítica especializada em dublagem. O Brasil tem uma tradição forte e orgulhosa de dublagem de animação, e megamente recebe um elenco de atores de voz brasileiros que capturaram bem o registro conversacional e o tom cômico do original. Megamente estreou nos Estados Unidos em 5 de novembro de 2010 e abriu número nas bilheterias americanas com $46,001 apenas. No fim de semana de estreia, resultado sólido que superou as expectativas mais conservadoras para o título. No total, o filme arrecadou $49,004 no mercado doméstico americano e $73,005 internacionalmente, chegando a um total mundial de $31,000 contra orçamento de produção de $13,000. Contando custos de marketing, que em grandes lançamentos de animação costumam representar 50% e 100% do orçamento de produção, o resultado foi rentável, mas não o fenômeno de bilheteria que DreamWorks poderia ter esperado de um título com esse nível de produção e elenco. Para efeito de comparação, Como Treinar o Seu Drago, lançado no início do mesmo ano, arrecadou $494,000 mundialmente. Meu malvado favorito arrecadou $53,000 mundialmente e gerou uma franquia que eventualmente se tornaria uma das mais lucrativas da história da animação. Megamente não gerou sequência imediata. A única continuação chegou apenas em 2024 no formato de streaming, com Megamind vs. The Doom Syndicate na plataforma Peacock. Mas bilheteria conta apenas uma parte da história do impacto da história do impacto da história do impacto da história do impacto de um filme. E, no caso de Megamente, talvez a menor parte. A recepção crítica foi positiva, mas não entusiasmada na época. O agregador Rotten Tomatoes registrou 73% de aprovação da crítica especializada. Uma nota de fresco, que indica recepção majoritariamente positiva, mas que fica bem abaixo do 98% de Como Treinar o Seu Dragão do mesmo. A crítica elogiou o humor, a atuação vocal de Will Ferrell e a originalidade da premissa, mas alguns revisores sentiram que o filme não aprofundava suficientemente as temáticas que propunha. Roger Ebert, o crítico mais influente da era, deu ao filme 2,5 de 4 possíveis, reconhecendo a habilidade técnica e o charme, mas achando o resultado global menos do que a soma das partes. Em retrospecto, essa avaliação de 2010 parece ter perdido algo importante, o que a crítica da época avaliou como superficialidade temática. O filme não leva a filosofia de identidade a fundo o suficiente, pode ser mais bem descrito como contenção consciente. Megamente não é tratado filosófico, é uma comédia de animação que planta ideias complexas com leveza suficiente para que cheguem ao público amplo sem sorem como litau. Não aprofundará além de certo ponto em uma escola, não fracasso. Na comunidade de animação e no público mais amplo, no entanto, a reavaliação foi gradual e consistente. Nos anos seguintes ao lançamento, Megamente foi progressivamente redescoberto, especialmente pela geração que cresceu como filme e que, ao revisitar-lo na adolescência e na vida adulta, encontrou camadas que não havia percebido na infância. Esse padrão de redescoberta, reconhecido como legado do DVD, filmes que não explodirão nos cinemas, mas que construirão audiências leais, através de revisitas domésticas. No campo de premias, Megamente recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação de 2011, concorrendo com Como Treinar o Seu Dragão, Toy Story 3 e Enrolados, uma coleção de títulos que representa talvez o melhor ano para a animação do início do século XX. Não ganhou, o que em nenhum sentido é uma surpresa dado o nível de concorrência naquele ano específico. Recebeu também indicações ao Annie Award, o prêmio específico da indústria de animação, naturalmente, o impacto de Megamente no discurso popular sobre super-heróis foi silencioso mas consistente. Com a explosão do MCU ao longo dos anos 2010, es conversar sobre desconstrução,
do género de superheróis se tornarán cada vez más frecuentes e Megamente era frecuentemente citado como un precursor relevante de esas discusiones. O filme anticipó, a su manera, preguntas que filmes como Watchmen, Into the Spider-Verse e The Boys colocarían de formas más explícitas nos años siguientes. O status atual de Megamente na cultura pop é o de um clássico subestimado em processo contínuo de reabilitação. A hashtag e os memes relacionados ao personagem vivem ciclos de renovação, no TikTok e no Twitter X e cada alguns meses, sempre trazendo novos espectadores que assistem ao filme pela primeira vez e chegam com a mesma reação que muitos de nós tivemos, porque não falarão mais de se filme. Existe um teste simples que eu uso para medir o legado real de um filme de animação, além dos números de bilheteria e das notas no Rotten Tomatoes, 15 anos depois do lançamento, o que fica, o que as pessoas lembram, o que continua gerando conversa, o que continua sendo relevante quando o mundo em volta muda completamente. No caso de Megamente, o que fica é surpreendentemente robusto para um filme que a narrativa da época considerou como o segundo lugar numa corrida que teve meu malvado favorito como vencedor. Primeiro fica o personagem, Megamente ou Megamente. Para nós é dos protagonistas de animação mais memoráveis dos anos 2000. Não pelo design, embora o design seja excelente. Não pela voz, embora Will Ferrell seja perfeito. Mas pela humanidade fundamental do personagem, aquela cara que a vida impuro, para um papel que ele não escolheu, que tentou fazer o melhor dentro desse papel e que eventualmente encontrou a força para perguntar se era o papel que queria continuar desempenhando. Isso ressoa. Ressoa em 2010, ressoa em 2006 e vai continuar ressoando porque é uma experiência humana universal vestida com pele azul e cabeça desproporcional. Segundo, fica a pergunta que o filme coloca. No momento em que a cultura pop está mais saturada de super-heróis do que em qualquer outro período da história, a pergunta de Megamente, quem decide quem é herói e quem é vilão, é o que acontece quando essa decisão foi tomada por forças externas desde o início. Está mais atual do que nunca. A franquia do MCU, que explodiria nos anos seguintes ao lançamento de Megamente, eventualmente chegaria a questionar seus próprios heróis através de filmes como Capitão América, Guerra Civil da série, The Falcon and the Winter Soldier. Megamente chegou a essa pergunta antes, com menos recursos e com mais simplicidade, e acertou o centro. Num plano emocional mais pessoal, o filme conversa com qualquer pessoa que já se sentiu encaixotada em quem deveria ser por força de origem, de ambiente, de expectativa familiar ou social. A mensagem de Megamente é mais honesta. O ambiente te moldou de verdade. Isso não se defaz facilmente, mas existe uma escolha disponível. Sempre existe uma escolha, e você pode fazer essa escolha mesmo que ninguém esteja esperando por ela. Isso é diferente, e é mais verdadeiro. A relação de Megamin com Minion ao longo do filme é dos retratos de amizade masculina mais honestos que eu já vi em animação. Os dois brigam de verdade. No terceiro ato, uma briga com peso real, baseada em desentendimento genuíno sobre quem é o outro. E quando se reencontram, não há discurso emoção longo que resolve tudo. Há apenas o reconhecimento mútuo de dois seres que se conhecem completamente e preferem ao outro a si mesmo. Simples e devastadoramente eficaz. O fato de que uma sequência só chegou em 2024 como special de streaming, Megamin vs. The Doom Syndicate, sem o mesmo elenco vocal original e sem o mesmo orçamento. É uma nota triste no histórico do personagem, mas talvez seja também sinal de que Megamente funciona melhor como obra singular, sem as complicações que franquias inevitavelmente trazem. Nem todo filme precisa de sequência. Olhando para Megamente hoje, o que eu sinto é misto de apreciação genuína e levelamento pelo que poderia ter sido se a narrativa cultural em torno do filme tivesse sido diferente em 2010, se não houvesse meu malvado favorito no mesmo ano. Se a crítica da época tivesse sido mais receptiva às camadas temáticas que o filme oferecia. Se o marketing tivesse apostado menos nos aspectos de comédia escrachada e mais na profundidade de história de identidade que estava em baixo. Mas esses são contrafactuais.
O que existe é o filme que existe. E o filme que existe é muito bom. É engraçado, é visualmente rico. Tem um elenco vocal que está em plena forma. Em cada cena, tem uma partitura que vai direto para sua memória afetiva. Tem uma história de identidade. É escola que funciona para crianças, em nível de entretenimento, e para adultos, em nível de reflexão. Tem um vilão que é o herói mais honesto do gênero. E tem um pequeno robo gorila que continua sendo o melhor personagem coadjuvante de toda a era DreamWorks Animation. Isso eu defendo com dados e com emoção. Se você chegou até aqui e ainda não revisitou Megamente recentemente, esse é o sinal. Vai lá. Leva as crianças se tiver porque elas vão rir muito. Mas senta você também, porque tem algo ali esperando pelos seus olhos adultos que você provavelmente não viu na primeira vez. Esse filme merece mais. Mas o tem é suficientemente extraordinário para justificar cada minuto desta análise. Beleza? Então você quer mais. Tô aqui para isso. Nas 11 partes anteriores, cobrimos o filme de uma forma bastante completa. História, personagens, direção, produção, aspectos técnicos, bastidores, recepção e legado. Mas existe uma camada que merece um espaço próprio, maior do que o que cabia dentro da estrutura padrão. É a camada que transforma Megamente de um filme muito bom em algo genuinamente importante para quem quer entender cinema de animação no contexto mais amplo da cultura pop dos anos 2010. Estou falando dos temas, das ideias que o filme planta com aparente casualidade e que germinam muito tempo depois que os créditos rolam. De porque Megamente é, no fundo, um filme sobre uma das perguntas mais fundamentais da experiência humana. O que voque é quando ninguém me está olhando, é quando as expectativas que construíram sua identidade são finalmente removidas. Senta que vai ter profundidade, natureza versus Siriaí, ou o debate que o filme encarna existe um debate filosófico que acompanha a humanidade faz séculos. Em inglês, a versão mais concisa é nature versus nurture, natureza versus criação. Você come por conta do que carrega geneticamente, por conta de quem você era ao nascer. Ou você come por conta do ambiente que molda você, das experiências que te formarão, das pessoas e circunstâncias que te ensinarão o que o mundo espera de você. Megamente coloca esse debate no centro da narrativa de uma forma que nenhum outro filme de animação da mesma era fez com tanta clareza. Dois bebês, DNA alienígena, ambos com capacidades extraordinárias. Mesma espécie, não exatamente, eles vieram de planetas diferentes, mas ambos chegam à Terra como bebês, sem escolas, sem agência, completamente à mercê do ambiente onde vão pousar. Metroman posa numa mansão. Megamin posa numa prisão. E o filme passa os próximos 90 e tantos minutos mostrando o resultado dessas duas aterrissagens. A mensagem superficial seria o ambiente de fim com vostre. E é verdade que o filme mostra isso claramente. Megamin não escolheu ser o vilão, foi empurrado para esse papel por força de contexto. Mas a mensagem real vê além disso, e é mais honesta, o ambiente moldo, sim, mas não te encerrou. Você carrega o peso desse molde para sempre. Megamin nunca vai deixar de ser o cara que foi criado numa prisão por criminosos. Mas dentro desse peso existe espaço para escolha. Aqui fica interessante de verdade. O filme apresenta três posições diferentes em relação a esse debate através de seus três personagens principais. Metroman representa a posição de que o ambiente criou uma identidade tão forte que a única saída é o abandono completo. Ele foi tão profundamente moldado pelo papel de herói, tão completamente transformado no símbolo que Metro City precisava, que não consegue reformular esse papel. Só consegue escapar dele, finge a própria morte e desaparece. É uma posição compreensível e ao mesmo tempo levemente trágica. Em vez de redefinir quem é, ele simplesmente sai do palco. Hal Stewart Titan representa a posição oposta. É mais perturbadora que o ambiente. Nunca realmente moldou nada porque não havia nada moldável. Hal sempre foi desde o início. Possessivo, ressentido, incapaz de empatia real. Os superpoderes não o transformaram, apenas removeram a limitação que impedia o que ele sempre foi de se manifestar. Titan é a natureza sem o freio da criação.
É o argumento de que algumas pessoas simplesmente são o que são, independente do contexto. Megamin representa a síntese. Produto do ambiente? Absolutamente. Ele carrega em sua cada acento exagerado, em cada esquema teatral de Bilal, em cada relógio holográfico e raio de energia. Mas capaz de transcender esse produto? Também mam absolutamente. Não de uma hora para outra, não sem custo, não sem recaídas e incertezas, mas capaz, é escolher no clímax, enfrentar titãs sem superpoderes, por responsabilidade, não por obrigação. É o momento onde natureza e criação se tornam irrelevantes frente à agência individual. É uma posição filosófica sofisticada, e foi embalada num filme para crianças. O problema, Davi, e sempre propicito tem uma cena que dura literalmente uns 2 minutos no início do segundo ato que para mim, a cena mais importante do filme. Megamin venceu, Metroman está morto. A cidade é sua, ele senta no covil, sozinho com Minion, e percebe que não tem absolutamente nada a fazer. Essa cena é perturbadora de um jeito que vai além da animação. Porque o que o filme está mostrando nesse momento não é apenas vilão entediado sem adversário. É algo que muita gente reconhece. O colapso que acontece depois que você atinge o objetivo que passou a nos perseguindo. A sensação de é agora. O vazio que só aparece quando o próximo passo não está mais claro porque você chegou aonde queria eu querer, não sobreviveu à chegada. Em psicologia, isso tem nome. A pesquisadora Gabrielle Oettingen chama de fenômeno relacionado ao fantasy realization. Quando você alcança o que fantasiava, o cérebro muitas vezes não consegue processar isso como suficiente porque o prazer estava no processo de perseguição, não no ponto de chegada. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, argumentava que o ser humano não busca prazer nem poder como motivação fundamental, busca significado. E quando o significado é removido, o colapso psicológico é consequência natural. Megamin viveu décadas como significado definido externamente, ser o vilão que combate Metroman. Era significado pequeno, limitado, imposto pelo ambiente. Mas era significado. Quando Metroman desaparece, esse significado desaparece junto. É solução de Megamin de criar novo herói e, no fundo, uma tentativa de restaurar o significado externo em vez de construir interno. Ele não busca propósito novo que seja genuinamente seu. Busca reconstruir a estrutura velha que dava forma à sua vida. É uma solução de curto prazo que o filme trata com bastante realismo. Claro que não vai funcionar. Porque você não pode simplesmente importar herói de fora e fingir que a estrutura velha nunca deixou de existir. O significado interno que Megamin decide dizer quando ninguém está olhando, quando não há papel a desempenhar, só emerge no terceiro ato. E emerge não através de uma epifania tranquila, mas através de uma crise que o força a agir antes de ter certeza sobre quem é. Isso é muito mais honesto do que a maioria das narrativas de crescimento pessoal. Você raramente descobre quem você quer ser em momentos de calma reflexão. Descobre quando está num beco sem saída e tem que escolher. Megamin e linguagem dos super-heróis de 2010 foi o alvorecer de uma era. O MCU tinha começado em 2008 com Homem de Ferro e o Incrível Hulk tinha continuado em 2010 com Homem de Ferro 2. Os Vingadores ainda estavam 2 anos no futuro, mas a trajetória era clara. Os super-heróis iam dominar o cinema, popular por pelo menos uma década. Megamin chegou nesse momento específico e fez algo que os filmes do MCU levariam anos para tentar. Questionou a linguagem do gênero de dentro do gênero, não como uma paródia destrutiva, o tipo que simplesmente ridas convence sem oferecer nada no lugar, mas como uma desconstrução construtiva, o tipo que desmonta o mecanismo, mostra como funciona, e então o remonta de uma forma que você enxerga as peças de ângulo diferente. O herói clássico do gênero de super-heróis tem características bastante definidas, origem special seja por nascimento, seja por acidente, chamado aí o heroísmo que inicialmente recusa mas eventualmente aceita, valores morais claros e absolutos, sacrifício pessoal e pelo bem maior. O vilão tem características igualmente definidas, motivação egoísta, ausência de empatia, poder usado para dominança, derrota inevitável,
Megamente inverte essas características de forma sistemática. O protagonista tem origem especial mas foi destinado ao papel errado. O chamado ao heroísmo não chega a través de uma visão mística mas a través de uma bagunça que ele mesmo cria, ele mesmo cria, ele mesmo que ele mesmo criou. Os valores morais são genuínos mas desenvolvidos ao longo da história, não dados de berço. E o vilão real é sumido papaleis. Di filme é ironicamente e ironicamente o único com as características convencionais do herói de origem, recebeu poderes através de acidente, foi oferecido treinamento por um mentor, tinha aparentemente todas as condições para assumir o papel de campeão. O que o filme está dizendo começa inversão e sofisticado, herói e vilão não são categorias ontológicas. Não são o que você é, são o que você faz. E o que você faz é função de escolha, não de destino ou de origem. Essa é uma posição que o MCU levaria até Age of Ultron e Guerra Civil para começar a explorar de forma mais direta a ideia de que os mesmos poderes nas mãos erradas ou com motivação errada produzem resultados diferentes. Megamente chegou lá antes sem uma armadura bilionária e sem um universo compartilhado de 15 filmes. Aqui o istero de Roxanne. E uma Lois Lane que hoje não é Lois Lane preciso dedicar um espaço específico para Roxanne Ricci porque ela é melhor do que o crédito que recebe quando as pessoas falam de Megamente. O arquetipo de jornalista que é interesse amoroso do super-herói existe desde Lois Lane nos quadrinhos do Superman dos anos 30. E ao longo das décadas, esse arquetipo foi frequentemente criticado, com razão por reduzir a personagem feminina e função de motivação emocional para o herói masculino e de vítima recorrente que precisa ser resgatada. Megamente pega esse arquetipo e o reconstrói com consciência. Roxanne sabe exatamente o que está acontecendo. Ela foi sequestrada por Megamin tantas vezes que chegou a Sinara. E ela analisa a situação como um profissionalismo desencantado que deixa claro que não está ali como vítima passiva. Está ali como participante involuntária de um ritual que claramente é mais sobre Megamin de Metro Man do que sobre ela. Quando o disfarce de Bernard é revelado, a raiva de Roxanne não é de personagem dramático. É raiva específica, justificada e articulada. E ela não grita o que mentiu, de forma genérica. E ela entende exatamente o que aconteceu. Um homem que ela estava começando. E Gostar construiu uma conexão usando um rosto que não era o dele. Usou a vulnerabilidade de la semdar a ela. O fato de que ela eventualmente entende perdoa não é porque o filme decide convenientemente apagar a transgressão. É porque as ases de Megamin no terceiro ato arriscando a própria vida por uma cidade que não tem nenhuma razão especial de amar, não por heroísmo performático, mas por responsabilidade genuína, são evidência suficiente de que ele é de verdade. E o que ela viu no Bernard disfarçado, é curiosidade ou entusiasmo, é gentileza, também era real. Não era o rosto, era o caráter por baixo do rosto. Roxanne, portanto, não perdoa o disfarce. Aprende a distinguir entre o instrumento da mentira e a pessoa. É uma distinção adulta que filmes infantis raramente têm maturidade para fazer. Pior que o megamente importa e para fazer. Pior que o megamente importa em 2026. A saturação de conteúdo de super-herói nas telas chegou a um ponto onde até os fãs mais dedicados do MCU e do DC com recém fadiga. Filmes que antes abriam com 200 milhões no fim de semana de estreia agora mal chegam a metade disso. O público está pedindo algo diferente, algo que questione as convenções do gênero em vez de simplesmente executa las mais uma vez com elencos diferentes. Megamente fez exatamente isso em 2010, antes de qualquer cansaço de super-herói existir como conceito. E a questão que ele coloca, como define herói, como define vilão, é o que acontece quando essa definição foi imposta externamente desde o início. É mais pertinente agora do que era então. Porque a pergunta extravasa o gênero de super-herói. Na vida real, quantas pessoas você conhece, ou quantas vezes de você mesmo você já foi, que estavam desempenhando um papel que não escolheram, o filho que deveria seguir a carreira do pai, o aluno que se torna o inteligente da turma ou o engraçado da turma ou o problema da turma, e que continua sendo essa coisa por anos depois que o contexto original deixou de existir.
Megamente e sobre todos esses, vestido com pele azul e animado pela DreamWorks com forti milhões de dólares, mas fundamentalmente sobre todos esses, e a mensagem final do filme, que você pode escolher, mesmo que tardiamente, mesmo que imperfeitamente, mesmo que o mundo ao redor ainda te veja como a versão velha de você mesmo, é uma das mais honestas e necessárias que o cinema de animação já entregou. Não precisa de sequência, não precisa de universo compartilhado, não precisa de ação escalada além dos seus próprios limites. Precisa de exatamente o que tem, 95 minutos de vilão azul de cabeça, enorme aprendendo que ele é mais, do que ele é mais do que o papel que a vida escolheu para ele. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Dá bom, você quer mais. Eu tenho mais. Dessa vez entrar em 3 territórios que ficarão de fora. Até agora, primeiro, a trilha sonora de Megamente analisada música por música, porque cada fecha é uma escolha narrativa deliberada que diz algo sobre o filme, que ve além do entretenimento. Segundo, uma analisena, a cena das sequências mais importantes, aquelas que definem o arco do personagem e que evoque provavelmente relembro de jeito diferente agora que tenho toda analista as partes anteriores na cabeça. E terceiro, porque seria crime não falar disso, a vida de Megamente na internet. O renascimento digital de filme de 2010 que continua gerando conteúdo viral em 2015 como se tivesse saído semana passada. Começa agora. A trilha sonora como segunda narrativa quando Guillermo del Toro, em alguma entrevista perdida nos arquivos de promoção de 2010, mencionou que Megamente tinha uma curadoria musical diferente de qualquer animação que a DreamWorks tinha feito antes. Ele estava apontando para algo real. A maioria das animações usa trilha sonora de uma forma bastante convencional, música tema alegre na abertura, score emotional nos momentos de sentimento, cansado pouco no final dos créditos. Megamente usa música de jeito completamente diferente. Usa música como personagem, como narrador, comentário irónico em tempo real sobre o que está acontecendo na tela. Highway to Hell. AC/DC, a primeira música grande do filme. Ela aparece logo no início, durante a apresentação de Megamind como vilão, as cenas de ele planejando e executando seus esquemas, os flashbacks dos confrontos com Metroman, a energia de Olha como uso terrível, e a escolha de Highway to Hell é perfeita de jeito que você só percebe quando para pensar. Não é uma música de vilão, é uma música sobre alguém que escolheu caminho sabendo das consequências. I'm on the highway to hell. Estou no caminho pro inferno. Não é uma declaração de triunfo, é uma declaração de consciência. Megamin sabe o que está fazendo e vai fazer de qualquer forma. Há quase uma melancolia resignada nessa escolha musical que contradiz o tom visual exuberante das cenas que acompanha. A música diz uma coisa enquanto a animação diz outra. E essa tensão é intencional. Bad to the Bone, George Thorogood essa aparece quando Megamin está se preparando para uma das suas operações todo confiante e teatral, e a cuya escolha é explicitamente cômica. Bad to the Bone está associada a clichês de vilão de cinema. Vi que usa lá é comentário sobre o quanto Megamin está performando o papel de vilão mais do que vivendo o genuinamente. É DreamWorks. E Tom McGrath dizendo pro público, nós sabemos que esse cara não é realmente ameaçador. Você também sabe. Vamos rir juntos. Welcome to the Jungle. Guns N' Roses. E a entrada de Metro Man na cena de abertura do filme tem Welcome to the Jungle como trilha. E Axl Rose gritando Welcome to the Jungle, we've got fun and games. E ao mesmo tempo a mais óbvia e mais inteligente das escolhas musicais do filme. Envia porque é uma música de entrada, de presença, de poder. Inteligente porque Welcome to the Jungle, como descrição de Metro City, uma cidade que literalmente gira em torno do espetáculo de herói versus vilão como entretenimento público, é uma leitura perfeitamente válida. A cidade é a selva. E Metroman é o predador alfa que todos aplaudem, Crazy Train. Ozzy Osbourne essa aparece numa das sequências de assaio do segundo ato, e a escolha é tematicamente densa se você parar para pensar. Crazy Train é uma música sobre o mundo andando em sentido errado, sobre sistemas autodestrutivos, sobre o louco trem da civilização moderna.
Num momento do filme onde Megamind está tentando reconstruir, e ordem que destrui, criando um novo herói, tentando restaurar o equilíbrio da cidade. Crazy Train, como fundo musical e sorriso cínico. Esse plano não vai funcionar porque os trilhos estão tortos desde o começo. Back in Black. AC/DC, a segunda música do AC/DC no filme, é usada num momento bem específico. A volta de Megamind ao modo vilão depois de período de quietude. Back in Black é literalmente uma música sobre voltar do zero, sobre ressurgimento, sobre reconstrução de identidade depois de uma perda. Robert John Matt Lange a produziu originalmente para o AC/DC depois da morte do vocalista Bon Scott e era uma declaração de que a banda continuava existindo. Num filme sobre identidade e recomeço, usar Back in Black num momento de retomada é uma escolha que funciona em múltiplas camadas ao mesmo tempo. Master of Puppets, Metallica Sim, de Plática em Megamente. Aparece brevemente numa das cenas de treinamento de Titan Titan. E é ironia aquiequas, didática demais para ser coincidência. Master of Puppets é literalmente uma música sobre controle e manipulação. Master of Puppets, I'm pulling your strings, twisting your mind and smashing your dreams. Megamind, treinando Hal como soy boneco, como plano de criar herói que vai dançar conforme a música do vilão. E então a música que toca é exatamente sobre isso. Não é sutil, mas é preciso. A partitura original de Hans Zimmer e Lorne Balfe separada das músicas licenciadas. A partitura original merece atenção própria. Zimmer e Balfe criaram dois temas principais que coexistem e se transformam ao longo do filme. O tema de Megamind é orquestralmente exagerado, cordas dramáticas demais, metais muito assertivos, o que é uma piada musical. A música trata o personagem com a seriedade épica que é ali, e querida que merece, criando contraste engraçado entre a grandiosidade da partitura e o contexto frequentemente ridículo das cenas. O tema de Metro Man é esse pop no registro, brilhante e fácil, pouco oco. A música do herói soa como tema de herói porque é exatamente isso que a cidade quer ouvir. É performance sonora. E quando a revelação de Metro Man chega, esse tema pop soa diferente nas memórias, como uma qualidade de fachada que retroativamente enquexa. E analicena. Não vou cobrir o filme inteiro, para isso existe o enredo já detalhado nas partes 3 e 4. Quero ir fundo nas cenas específicas que carregam o peso temático do filme, aquelas que funcionam como pilares estruturais da narrativa. Cena 1. Os dois bebês no espaço. Esta cena de abertura dura menos de 3 minutos e estabelece tudo que o filme vai explorar. 2 planetas, 2 bebês, 2 naves de gistavecas naves. O que é visualmente elegante e que é a simetria deliberada. As duas cenas de lançamento são filmadas de formas quase idênticas. O mesmo enquadramento, o mesmo tipo de iluminação dramática, a mesma estrutura de pés desesperados mandando o filho ao desconhecido. A simetria diz, esses dois seres começarão no mesmo ponto emocional e físico. O que veio depois é que foi diferente. E depois que a nave de Metro Man segue caminho reto e luminoso enquanto a nave de Megamind espirala caoticamente para o destino errado. A metáfora é completa sem precisar de uma única linha de diálogo explicativo. Cena 2 é escola. O dia que definiu tudo Megamind criança tentando se encaixar na sala de aula. Essa cena é cinematograficamente mais íntima do que o resto do filme, câmera mais próxima, ângulos mais baixos que humanizam o personagem, cores menos saturadas que nas cenas de ação. O momento específico onde seu experimento científico funciona perfeitamente. Uma pequena explosão controlada que deveria impressionar os colegas e em vez de aplausos gera apenas pavor e afastamento é o momento mais doloroso de toda a história. Will Ferrell entrega nesse momento uma inocência vocal que ele nunca mais usa no resto do filme, porque após esse momento, Megamind nunca mais é genuinamente inocente. Aprende que quando você é diferente, suas melhores qualidades podem se tornar motivo de medo. E decide se vão me temer de qualquer jeito, vou dar a eles algo para temer de verdade. Essa é a cena fundadora. Tudo o que vem depois é consequência dessa tarde na escola. Cena 3, Megamind vence.
e fica sozinho após a aparente morte de Metroman. Há uma montagem de Megamin dominando Metro City que começa energeticamente e vai perdendo vapor de forma gradual. Ele reorganiza o covil, manda os capangas embora porque o plano de dominação está cumprido e não tem mais o que fazer com eles. Senta no trono que construiu para si mesmo no meio de salão enorme, e Minion traze champanhe para comemorar a vitória. Sem uma linha de diálogo explicando o que está acontecendo internamente, Animasso comunica o colapso emocional de forma completamente visual. É trabalho de animação de personagem que merecia mais de conhecimento técnico do que recebeu. E o champanhe, Minion abre, serve, brindam. E o barulho do brinde é quando no salão enorme e vazio é o momento mais alto de silêncio emocional de todo o filme. Cena 4. Megamin de Roxana na galeria de arte. Essa é minha cena favorita do filme. Megamin disfarçado de Bernard passando uma tarde com Roxana numa galeria de arte de Metro City. Nenhuma explosão. Apenas dois personagens conversando sobre arte, sobre cidades, sobre ideias. A câmera é completamente diferente aqui. Não há os ângulos dramáticos das cenas de asao, não há a composição teatral de cenas de covil. É quase documental na proximidade, planos médios, luz natural da galeria, movimento de câmera mais orgânico. Como se a câmera também estivesse relaxada porque não há performance acontecendo. Apenas duas pessoas. O que Tina Fey faz nessa cena com a voz de Roxana é magistral. Vou que pode ouvir ela baixando a guarda progressivamente. Não de forma sentimental exagerada. De forma completamente natural. Ela está gostando da conversa. Ela acha Bernarde inteligente e genuíno. E Will Ferrell, por baixo do sotaque e da gesticulação exagerada de Megamin, está entregando algo que o personagem claramente nunca entregou antes, honestidade sobre quem ele é, mesmo que como rosto de outro. E a ironia trágica da cena é que Megamin está mais autêntico aqui do que em qualquer momento como vilão. Mas está usando uma mentira para ser autêntico. Cena 5. Revelação e raiva de Roxanne. Quando Roxanne descobre a verdade sobre Bernard, a cena poderia facilmente ter caído na armadilha de ser apenas o obstáculo dramático antes da reconciliação, o que a torna extraordinária e a precisão da raiva de Roxanne. Ela não grita, não cora, ela para, olha para ele. E no silêncio de alguns segundos, você vê no rosto animado dela o processo de recontextualizar cada conversa que tiveram, cada momento que achava que estava conhecendo alguém. E então ela fala como uma frase que é mais cortante do que qualquer explosão emocional síria. Ela entende exatamente o que foi feito, nomeia com precisão, e sai. Tina Fey entrega essa cena como um controle, que mostra um entendimento profundo do personagem. Roxana não é uma personagem que perdeu o controle. Ela é uma jornalista. Ela processa, analisa e age com clareza. A raiva dela é fria e cirúrgica. Porque Minion está certo. Ele está completamente, totalmente certo quando confronta Megamin sobre essas coisas que fez, criar Titan, continuar como disfarce, colocar a cidade em risco por seus próprios planos sem consultar quem se importa com ele. E Megamin que raramente admite que está errado, explode como uma crueldade que é claramente produto de medo e vergonha, não de convicção. E lhe diz coisas que sabe que vão machucar Minion. E a animação capta o momento exato em que Megamin percebe que foi longe demais. Há flash de arrependimento nos olhos do personagem imediatamente após as palavras mais duras, antes que a expressão se feche novamente em defesa. David Cross como Minion entrega, e dor do personagem como uma autenticidade, que não tenta minimizar o peso do momento. Minion não faz drama, apenas vai embora. E às vezes, a saída silenciosa dói mais do que qualquer confronto. Cena 7 ou clímax, Megamin sem superpoderes. A sequência final, onde Megamin enfrenta Titan usando apenas sua inteligência, suas gadgets e entendimento preciso do adversário é construída como uma lógica narrativa completamente coerente. Tudo que o filme estabeleceu sobre os talentos e recursos de Megamin ao longo dos 90 minutos anteriores é usado nesse confronto. O que mais importa nessa cena não é a espetacularidade visual, embora seja visualmente impressionante. É a diferença de motivação entre os dois combatentes.
Titan está lutando por raiva, por ego, por posesividad. Megamind está lutando porque decidiu que essa cidade, essa Roxanne, esses cidadãos que nunca o amarão como herói, merecem ser protegidos de qualquer forma, não por reconhecimento, não por amor recíproco, por escolha moral autonoma. É o herói mais heroico possível, o que age pelo bem sem garantia de recompensa. Megamind é ira do meme. O segundo nascimento de um filme, aqui chegamos num território que nenhuma análise cinematográfica convencional cobriria, mas que em 2026 é completamente inseparável do legado real de qualquer obra de cultura pop o que aconteceu com Megamind na internet. E a resposta é, honestamente, fascinante. O filme lançado em 2010 que teve esse peso crítica morna e bilheteria abaixo do potencial viru, ao longo dos anos 2010 e de forma explosiva nos anos 2020, um dos filmes de animação mais memificados da internet anglófona e lusófona. E isso não aconteceu por caso. Acontece porque o filme tem características que o tornam perfeitamente adaptado à linguagem. A fez de Megamind é extremamente expressiva. O design do personagem, olhos enormes, cabeça grande, expressões faciais que vão de 0 a 100 milissegundos, é literalmente a estrutura ideal para reaction meme. Cada pose de Megamind captura estado emocional imediatamente reconhecível e altamente específico. Megamind de queijo caído e surpresa. Megamind com o dedo apontado e confrontado. Megamind com maquela, expressado de plano malicioso, é a cara exata de quando você tem uma ideia que pode ser brilhante ou desastre. Esses frames se tornarão moeda corrente no Twitter, no Reddit, no TikTok. Alinha, no bitches? Em algum ponto dos anos 2010 tardios, o meme específico de Megamind segurando o globo enquanto a cidade está destruída ao redor como a legenda, no bitches, explodiu em virabilidade de uma forma que transcende completamente o contexto original do filme. O meme funciona como uma forma de expressar solidão ou falta de conquistas, num tom que mistura grandiosidade e autodepreciação, é simultaneamente confiante e patético, e isso ressoa profundamente como um agueraço de usuários de internet, que cresceu usando humor como mecanismo de defesa emocional. A ironia é que esse meme específico representa quase o oposto da mensagem do filme. No filme, Megamind vence e fica sozinho, e isso é retratado como tragédia, como vazio. O meme usa a mesma imagem para representar a condição cotidiana de se sentir sozinho ou fracassado com humor. É uma recontextualização que funciona independente do original, mas que ganha uma profundidade extra quando você conhece o filme. Titan como arquétipo de internet. Hal Stewart e Titan se tornou, na linguagem de certos cantos da internet, o nome próprio para arquétipo específico, o cara que pensa que merece algo que não ganhou, que recebe poder ou oportunidade, imediatamente o usa de forma destrutiva e possessiva, e que interpreta e recusa de uma mulher como injustiça cósmica. Fulano é Titan. Virou abreviação em discussões sobre comportamentos problemáticos online. Isso é culturalmente significativo. O personagem transcendeu o filme ao ponto de virar adjetivo funcional numa subcultura de internet. O renascimento TikTok por volta de 2020. Megamind vivió renascimento específico. No TikTok, impulsionado por jovens que revisitarán o filme pela primeira vez como adultos e documentarán a experiencia de perseveras camadas do filme que não tinham visto na infância. O formato era tipicamente assistir Megamind de novo depois de 10 anos e não estava pronto para isso, seguido de análise de 3 a 5 minutos de algum aspecto específico do filme que o usuário considerava subestimado. Esses vídeos geravam dezenas de milhares de visualizações e, mais importante, geravam comentários em cadeia de pessoas que tinham a mesma experiência de redescoberta. Esse fenômeno de redescoberta coletiva simultânea é uma das formas mais poderosas de reabilitar a reputação de filme na era digital, e Megamind foi dos beneficiários mais significativos desse processo, porque Megamind especificamente ressoa com a geração atual existe uma razão mais profunda pela qual o personagem, Megamind em particular, ressoa tão fortemente com usuários de internet nascidos nos anos 90 e início dos 2000.
Esse grupo cresceu sendo frequentemente categorizado o nerd, o esquisito, o que não se encaixava. E tem uma relação cultural específica com personagens que foram definidos pelos rótulos que outros colocaram neles. Megamind, nesse sentido, suas peculiaridades não eram fraquezas. Eram como ele era, esperando o contexto certo para serem reconhecidas como forças. Esse arco ressoa de forma visceral com muita gente. E a internet, especialmente o TikTok e o Twitter, se tornaram um espaço onde essa ressonância foi articulada em escala. Megamente vezes C. Meu malvado favorito. E reavaliação nos anos 2020. Uma inversão gradual aconteceu na percepção pública dos dois filmes de Biao de 2010. Enquanto a franquia, meu malvado favorito, foi se diluindo a través de sequências spin-offs, de qualidade decrescente, os Minions em particular sendo criticados como representação do esvaziamento da essência original. Megamente, sem sequência para diluir, seu legado foi sendo progressivamente reavaliado como o mais substancial dos dois. Megamente era melhor do que meu malvado favorito e sempre foi virou uma opinião quente e performática de internet, mas que na prática representa uma reavaliação genuína de muita gente que assistiu aos dois filmes novamente como adulto. Meu malvado favorito é encantador, mas é fundamentalmente uma comédia familiar com coração emocional. Megamente é uma comédia familiar com ambição filosófica. Ambos têm valor, mas o segundo envelhece de forma mais rica. E esse que o UNCIA de Megamente viés. The Doom Syndicate 2000-2001. Uma nota honesta em 2000 esta sem continuação. E Pico lançou Megamin vs. The Doom Syndicate como especial de streaming. O especial de 2024 não conta com Will Ferrell, Tina Fey, Brad Pitt ou David Cross nos papéis originais. O elenco foi substancialmente substituído, o orçamento é visivelmente menor do que o do filme original. E o resultado, segundo a maioria das avaliações, é um produto que captura alguns elementos superficiais do original, o design visual, os trejeitos do personagem, sem capturar o que tornava o original funcionar, a profundidade emocional e o investimento nos personagens. Isso não deveria surpreender. É extremamente difícil fazer continuações de filmes que funcionam como obras singulares, especialmente quando o elenco vocal original é beneficiado pela e que foi tão fundamental para a química do produto e não está disponível. A decisão da Pico de produzir a continuação sem esse elenco foi, na avaliação do público, um mero significativo. O legado de Megamente, portanto, não é beneficiado pelo especial de 2024. Continua residindo no filme de 2010, completo em si mesmo, sem precisar de adição ou extenso. Fechando esse sí capítulo extra olha, chegamos ao fim do que eu tinha para falar sobre Megamente. E olhando para trás no conjunto, as 11 partes do roteiro principal e parte bônus de análise temática. E agora essa última extensão de trilha sonora, cinas e cultura digital o que fica é uma imagem bem completa de um filme que merece cada minuto de atenção que recebe tardiamente. Megamente não é perfeito. Tem escolhas de roteiro que poderiam ter ido mais fundo. Tem personagens secundários subdesenvolvidos. A resolução do terceiro ato é um pouco apressada em alguns aspectos, mas as qualidades que tem são tão genuínas e tão raras que os defeitos se tornam pequenos na perspectiva do conjunto. É um filme sobre um azul de cabeça enorme que passou a vida inteira tentando ser exatamente o que o mundo esperava que ele fosse e que finalmente descobriu que, tarde perfeitamente através de herói crise, como ele queria ser quando ninguém estava olhando. Simples assim. E às vezes simples, assim meio suficiente para durar 15 anos, reinventar sua reputação na internet e ainda ter coisas novas para dizer a cada revisita. Obrigado por acompanhar essa análise completa. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre Megamente do que 99% das pessoas que assistirão ao filme. E provavelmente já está com vontade de rever. Vê lá aí.